Aparece gravando. Olá pessoal. Olá pessoal. Hoje, quinta-feira, 19 de julho, tem por título Aguardando a Vinda de Cristo. Aqui, né, fala sobre o sofrimento, né, e o desapontamento que os tessalonicenses passaram aguardando também a segunda vinda de Cristo. Porque Paulo escreveu isso já depois que Cristo veio a primeira vez, né? Então, tanto esse texto de Tessalonicenses foi para o que eles estavam aguardando da segunda vinda de Cristo, como também é para nós que estamos aguardando esta segunda vinda de Cristo, né? Hoje nós passamos por crimes crescendo de forma absurda aqui na Terra, enfermidades que passamos, né? Nossos familiares, todos esses problemas, as crises políticas que têm aumentado, tem também a questão de desastres naturais, todo esse tipo de coisa tem acontecido ultimamente. E esses acontecimentos fazem com que nós desejemos ainda mais que Cristo volte o mais rápido possível, para que nós possamos nos livrar de tudo isso, né? Só que muitas vezes, em momentos que nós temos aqui na Terra, por exemplo, de conquistas, quando nós conseguimos algo, muitas vezes até principalmente o financeiro nos afasta, faz com que nós mudemos esse foco, nós achemos que está confortável ficar aqui, que está tudo ótimo, que nós não precisamos ir para o céu. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, para que nosso foco continue firme em ir para o céu, que nós possamos continuar aguardando essa vinda de Cristo. Então, tem alguns passos que nós podemos dar para poder continuar com esse foco. O primeiro deles é ser fiel à palavra de Deus. É de fundamental importância que nós estejamos estudando a Bíblia, porque Ele é o nosso guia. Através do que temos na Bíblia, que nós saberemos o que nós estaremos fazendo e da melhor forma que nós estaremos fazendo para conseguir chegar aos céus. E assim nós não entremos em apostasia, porque tem muito acontecido isso, né? O pessoal entra em apostasia porque acaba não estudando a palavra de Deus, não conhecendo a verdade e se deixando levar por outras crenças, até por achar mais cômodo servir daquela forma, sendo que não é da forma correta, né? Então temos que tomar cuidado com isso. Orar sem cessar. É de fundamental importância que nós oremos, porque assim nós estaremos conectados a Deus. Com certeza nós não conseguiremos vencer as provações, as tentações que nós passamos aqui, se nós não estivermos ligados a Ele. O terceiro passo é encorajar uns aos outros. Um texto muito interessante está aqui, né, em 1 Tessalonicenses 4,9, que diz: não há necessidade de lhes escrever a respeito do amor pelos irmãos na fé, pois o próprio Deus lhes ensinou que vocês devem amar uns aos outros. Então aqui fala que não é nem necessário ficar explicando muito sobre o dever de nós amarmos ao próximo. É de fundamental importância que nós façamos isso, né? E o quarto passo é viver piedosamente. O que quer dizer viver piedosamente? Hoje nós temos que estar vivendo conforme o caráter de Cristo. Nós sabemos que a única coisa que nós levaremos daqui é o nosso caráter. O restante todo será transformado. Então nós temos que pensar o seguinte: nós só realmente estaremos prontos para ir para o céu quando o nosso caráter estiver mais próximo do caráter de Cristo, né? Então que nós possamos estar analisando esses passos para que nós possamos estar assim aguardando com mais foco, com mais fervor essa segunda vinda de Cristo. Agora, só voltando um pouco ao contexto tessalônico, que o Carlos já trouxe a lição para a nossa vida hoje, em Tessalônica, no período ali que Paulo estava pregando, eles realizavam suas reuniões de culto em casas. E nós tínhamos dois exemplos de casas daquele tipo, que era a Domus, que era uma casa que ela era feita ao redor de um pátio, e na maioria das vezes essas casas elas tinham salas que comportavam pessoas para uma reunião, um número de pessoas entre 30 e 100 pessoas. E tinha também as insulas, que eram casas que tinham um comércio embaixo e em cima elas tinham os apartamentos em que moravam os donos do comércio, os trabalhadores, escravos, tudo isso. E quando o dono dessas casas aceitava o Evangelho, isso representava que a rotina de todo mundo ali iria mudar de acordo com o Evangelho, pela questão de serem famílias patriarcais, né, em que o pai ele dita como serão as coisas ali. E nós temos hoje ainda no mundo muitos lugares onde as reuniões de culto das pessoas se dão em casas. Primeiro porque em alguns países do mundo não existe liberdade religiosa. Elas não podem fazer o que nós aqui no Brasil, graças a Deus, podemos. Então ainda existem muitas pessoas que adoram em casas. E há até um conselho
E um consenso, uma ideia em consenso de que as reuniões nas casas, elas criam maior integração. As pessoas elas podem discutir melhor os termos e elas se sentem mais à vontade de expor seus pontos de vista e as suas dúvidas. Uma outra coisa muito importante que a gente não pode esquecer é que Paulo em momento nenhum desfez das funções que os cidadãos devem ter, mesmo depois que eles aceitam o Evangelho. Isso fica evidenciado também na questão de que ele trabalhava. Olha, Paulo, nós sabemos que ele era membro da classe alta judaica. Então, querendo ou não, trabalhar para ele, depois que ele passou a pregar o Evangelho, passou a ser algo um pouco árduo, porque antes ele não fazia isso, ele era dos fariseus ali. Então passou a ser algo um pouco árduo, mas ele fazia isso primeiro para dar o exemplo de que o Evangelho não nos permite nos tornarmos cidadãos ruins, temos que cumprir o nosso papel como cidadãos, e segundo porque isso aproximava também das classes trabalhadoras, que era a maior população ali que aceitava o Evangelho. Sabe, você que está assistindo esse vídeo, presta atenção, nunca pense como algumas pessoas da igreja pensam, que tem a mente fechada, de que a gente não deve ir ao mundo pregar. Muito pelo contrário, a gente deve ir ao mundo pregar, mostrar que nós somos pessoas diferentes, mas tem uma coisa, a gente tem que ir para influenciar, não para sermos influenciados. É isso aí. Até amanhã.